Bem, gente, a nova máquina do tempo de hoje é relativo aos perigos do criacionismo e da crença na Terra Jovem. E algumas pessoas aqui no Brasil talvez não saibam exatamente o que é Terra Jovem, já que o nosso debate político não tratou muito desse assunto. Bem, acreditar na Terra Jovem é basicamente acreditar que a Terra tem menos de 10 mil anos. Algo obviamente falso, né? Nós sabemos que a Terra tem muito mais do que isso, a Terra tem 5 bilhões de anos e nós sabemos 5 bilhões com B. E nós sabemos disso já há bastante tempo por causa das pesquisas em paleontologia, em biologia, enfim, o conhecimento da física, da radioatividade. A gente já sabe há muito tempo que a Terra tem bem mais do que apenas 10 mil anos de idade. E à primeira vista, a crença no criacionismo, que é a crença que as espécies foram criadas todas por uma entidade criadora, um deus ou deuses, pode parecer inofensiva, assim como a crença na Terra Jovem. E essas duas formas de ver estão se popularizando no Brasil e a bancada evangélica está defendendo já há algum tempo que essas crenças sejam ensinadas nos colégios públicos no Brasil. Em alguns, acredito até que já esteja acontecendo. Vou colocar mais detalhes na descrição. Mas, então, quais seriam os perigos? Né? O perigo fundamental de ensinar isso em escolas não é apenas o óbvio de que são informações que nós já sabemos que estão erradas. Né? O perigo maior é a desvalorização da evidência científica, da necessidade de acumular evidências para se defender uma determinada proposição. E o que eu quero dizer com isso é muito mais grave do que simplesmente o debate em torno da teoria da evolução e as consequências dessa teoria. Quando você ensina querendo ser democrático, politicamente correto, é, evolução e criacionismo, e você até comenta em uma sala de aula sobre Terra Jovem, o que um professor que faça isso está fazendo efetivamente, por mais bem intencionado que ele ou ela esteja, é mostrando para os alunos como se o conhecimento não demandasse evidências. E, embora eu seja um ávido defensor da democracia e da democratização no espaço político e da democratização no espaço do trabalho, sou um grande defensor da expansão das cooperativas, tanto do ponto de vista dos trabalhadores terem controle sobre a produção, quanto a gestão nas cooperativas ser eminentemente democrática. Ciência é um lugar onde eu não defendo a democracia, porque a ciência ela se baseia não no que a maioria das pessoas acha que é verdade, ou na opinião das pessoas, mas sim no acúmulo de evidências e na capacidade de uma teoria explicar determinados eventos e fazer previsões sobre esses eventos que ela busca explicar ou compreender. Então, a teoria da evolução, ela não é uma teoria como nós falamos no coloquial, como nós usamos a palavra teoria como se fosse um sinônimo para hipótese. Não. Uma teoria científica, para ela se constituir, ela precisa de um grande acúmulo de evidências e precisa ter capacidade de fazer previsões. E é exatamente isso que no século XX a teoria da evolução fez. Né? E os cientistas que pesquisaram sobre a teoria da evolução contribuíram. Eles acumularam um conjunto de evidências. Hoje, a maior evidência da evolução vem do campo da genética, né? Não é nem da paleontologia, mas sim da genética. E o acúmulo de evidências que nós temos sobre isso é absolutamente esmagador. Então, é algo que nós já sabemos. Podem existir dúvidas em relação a detalhes da teoria da evolução. E muitas vezes os críticos ou os defensores do criacionismo usam o fato de existir debate científico, de a ciência mudar, como se isso significasse que existe uma dúvida fundamentalmente em relação à teoria da evolução. Se alguém conseguisse provar que a teoria da evolução não é a melhor forma de se explicar a diversidade da vida na Terra, essa pessoa ganharia um prêmio Nobel. Então, todos os incentivos que existem na ciência são para as pessoas provarem que a teoria está errada, não que ela está certa. Porque se você conseguir provar que ela está errada e você conseguir provar outras
provar talvez não seria a melhor palavra, porque provar vem mais do campo da lógica, da matemática. Mas se você conseguir reunir evidências suficientes para argumentar em prol de uma outra teoria que deslocasse, tirasse a teoria da evolução como a melhor explicação para a diversidade da vida na Terra, então você ganharia fama, dinheiro, enfim, e tudo que vem com isso, e você é o reconhecimento. Então, todos os incentivos estão nessa direção. E o fato dela ter se fortalecido ao longo do século XX e no século XXI mostram que é uma teoria que veio para ficar. Não significa que ela não vai ficar inalterada, mas, enfim, ela se fortaleceu muito. E quando um professor chega na sala de aula e ensina essa teoria que acumulou tantas evidências e coloca em pé de igualdade uma hipótese não científica que não tem evidências e que se baseia muito mais no desejo, nas emoções, num certo como as pessoas gostariam que o mundo fosse, né? Gostariam de se sentir especiais, divorciados da natureza, diferentes do resto da natureza. O que esses professores estão fazendo, mesmo que eles não tenham absoluta consciência disso, é a desvalorização do conhecimento científico, a desvalorização do processo de acumular evidências para se conseguir uma resposta. E o grande perigo disso para as futuras gerações já está sendo sentido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 46% da população acredita que a Terra tem menos de 10 mil anos. E, novamente, muitas pessoas podem pensar, qual é o mal nisso? É o que as pessoas acreditam, não estão ferindo ninguém acreditando nisso. Mas já foi detectado que cada vez menos pessoas se interessam pela produção de conhecimento científico. E não é difícil entender por quê. Se você acredita em algo tão radicalmente que é anticientífico, que confronta todo o acúmulo científico do século XX e do século XXI, e até do século XIX, né, já se sabia no século XIX que a Terra era mais antiga do que isso, não é nenhuma descoberta do século XX, você se coloca quase que imediatamente fora do campo da ciência, porque a ciência e a academia e a comunidade científica vai ser hostil a você, como você é hostil a ela ao acreditar nisso. E dessa hostilidade, o que é que acontece? Pessoas que acreditam nisso vão para o campo dos negócios, vão para vão para direito, podem ir para uma série de áreas, mas dificilmente vão estar engajados na produção de conhecimento científico, seja em biologia, seja em história. Dificilmente as pessoas que acreditam em algo tão profundamente anticientífico vão produzir ciência. E as consequências disso são absolutamente devastadoras, porque nós podemos estar perdendo talentos inimagináveis por causa disso. E eu gostaria que vocês fizessem um exercício mental e pensassem assim: imagine que de cada 10 mil jovens que são expostos ao conhecimento científico, apenas um se dedica à ciência. Aí imagine desses uns em cada 10 mil, num país grande como o Brasil, de 150 milhões de habitantes, imagine que 10 desses, um em cada 10 mil que vão se dedicar à ciência, estejam na vanguarda de alguma área. E imaginem que um em cada um desses 10 produza algo que mude a ciência. Isso já poderia levar, por exemplo, à cura de algumas formas de câncer, nós poderíamos conhecer novas vacinas, nós poderíamos ter pessoas que ajudam a revolucionar a conservação de energia em baterias, revolucionando a questão energética. Quer dizer, basta que um pequeno número faça uma contribuição significativa, não precisa ser isolado, assim, associado a um grupo de pesquisa, para mudar um país e o mundo. Então, o custo de propagar esse tipo de ideologia dentro das escolas pode ser simplesmente incalculável. E o perigo muito maior do que todos nós possamos imaginar.
Nós estamos enfrentando uma crise climática muito grave, eu vou tratar disso em outro vídeo, e as pessoas que podem dar a contribuição decisiva do ponto de vista científico podem não se interessar por ciência porque foi dito a elas que elas devem acreditar que a Terra tem menos de 10 mil anos, e quando toda a ciência diz que a Terra tem muito mais do que isso, eles podem chegar à conclusão, caso eles valorizem muito essa mensagem, que a ciência não tem nada a dizer a eles, porque, obviamente, está errada sobre uma questão tão fundamental, e é se desinteressar por ciência. Essa hipótese, para alguns, pode parecer pouco provável desse tipo de coisa estar acontecendo, mas, na verdade, nós sabemos que isso já está acontecendo. E pensem, por exemplo, no Prêmio Nobel. Nós sabemos que existem 1,3, 1,4 bilhões de muçulmanos no mundo. Quantos muçulmanos venceram o Prêmio Nobel até hoje? Eu sei de 3 que são muçulmanos e venceram o Prêmio Nobel. Eu poderia pesquisar, talvez tenha mais nos dias de hoje. Mas o número de judeus que ganham o Prêmio Nobel é altíssimo. E existem alguns milhões de judeus. Né? Não chegam nem, acho que não chegam nem a 30 milhões de judeus no mundo. E vários judeus ganharam o Prêmio Nobel. Mas só o número de muçulmanos que ganharam poucas vezes o Prêmio Nobel nos deve assustar. E por que isso acontece? Porque os países de maioria muçulmana não incentivam o desenvolvimento da ciência. E ensinam coisas como Terra Jovem, que é a mesma coisa que os evangélicos aqui no Brasil querem ensinar para as pessoas. Então, as consequências disso para a sociedade são absolutamente devastadoras. Porque, além de você prevenir a pesquisa de vanguarda, as pessoas que vão mudar o país e o planeta, vocês também estão formando uma enorme quantidade da população que não tem por hábito gostar de ciência ou não tem apreço pelo modo de ver o mundo científico. Então, toda a humanidade, paga um preço muito alto, altíssimo, pela propagação dessas ideias. Isso significa que eu seria favorável a uma coisa autoritária, de proibir essas ideias em outros campos? Claro que não. Porque eu sou um amplo defensor da liberdade de expressão. Então, se você quer fazer a propagação dessas ideias na sua igreja, na sua casa, tranquilo, você tem todo o direito. Agora, na escola, onde todos nós estamos financiando, e a escola tem um compromisso com a verdade, com o conhecimento, e tem um compromisso com o conhecimento científico, você ensinar uma coisa claramente anticientífica é contraditório com esses valores. Talvez algumas pessoas estejam dispostas a pagar esse preço, saibam até do preço e digam, não, minha ideologia é mais importante do que o preço que a humanidade vai pagar em vidas humanas. Tipo, eles estão dispostos a isso. E o que eu gostaria de fazer os meus espectadores pensarem é fazer eles pensarem, será que eles estariam dispostos a pagar esse preço? Será que vocês querem que os filhos de vocês paguem esse preço? Eu tenho clareza que não. Eu tenho clareza que eu não quero pagar esse preço, eu não quero que meus filhos paguem esse preço, e eu não quero que nenhum ser humano pague esse preço. É um preço alto demais. Quando mais e mais pessoas se engajarem com conhecimento científico e nós tivermos mais produção científica, nós podemos ter uma revolução verde nas tecnologias que vão nos salvar, que podem nos salvar dos problemas que nós temos no campo energético. Nós podemos evoluir imensamente na área médica e na área de saúde em geral, ao ponto de, no futuro, nós temos medicamentos desenvolvidos para o indivíduo. Né? Nós vamos conhecer tanto da biologia humana que nós vamos poder desenvolver isso. Mas se nós não promovermos uma visão do mundo científica, talvez nada disso ocorra. Não é uma garantia que isso vai ocorrer. É uma luta. E, infelizmente, essa luta se dá nesses termos. Né? Isso significa que todas as pessoas religiosas estão
do lado errado? Óbvio que não. Aliás, existem cientistas ainda, muitos não, mas existem cientistas que são religiosos. Eu acho que na Academia Nacional de Ciências nos Estados Unidos são 7% que são religiosos, e existem, enfim, quando você vai para outras academias, você encontra percentuais mais altos. E, sem dúvida nenhuma, seres humanos são complexos, eles podem, pessoas religiosas no passado e no presente podem produzir ciência. Mas o pensamento que quer buscar nas escrituras, nos textos religiosos, informação científica, que é o que o criacionismo faz, ou formas de pensar que querem reduzir coisas como a idade da Terra a 10 mil anos, quando todas as evidências dizem que não, essa forma de lidar com a religiosidade, essa sim é anticientífica. E essa sim é perigosa ao desenvolvimento da ciência. Não se enganem em pensar que é só uma forma de ver e nós não vamos pagar um preço por isso e vamos deixar que isso seja livremente ensinado nas escolas. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que reagir pela defesa do conhecimento científico. Nós precisamos combater esse tipo de ideia. E, infelizmente, o Congresso brasileiro está cheio de pessoas com essa onda nova conservadora que basicamente defendem a implantação e a propagação dessas ideias com o nosso dinheiro. Basicamente, são contra a concepção de separação entre igreja e Estado e a concepção laica. E a concepção laica, aliás, não é uma concepção ateísta. Significa simplesmente que o Estado deve tentar e procurar ser neutro em questões da religião. E nesse caso, você defender que em aulas de ciência seja ensinado conhecimento científico é uma posição neutra. Porque a posição neutra não existe base científica para essa ideia. Então, ela não cabe em aula de ciência. Se o colégio for um colégio religioso e tiver aula de teologia, beleza. Nessas aulas, coloque isso, entendeu? Mas nas aulas de biologia, nas aulas de conhecimento científico, simplesmente não é pertinente colocar essas ideias. E elas têm riscos gigantescos para o futuro da humanidade, porque elas promovem uma visão acientífica que dificulta que mais e mais indivíduos se interessem pela ciência. E se tem um motor que mudou a humanidade nos últimos 400 anos, foi o conhecimento científico, foi o avanço da ciência. O avanço científico foi o que nos deu a possibilidade de aumento populacional, que nos deu mais expectativa de vida, que nos deu os aviões, que nos deu viagens espaciais, que nos deu satélites, que nos deu celulares, enfim, foi o conhecimento científico. E eu espero fortemente que vocês celebrem o conhecimento científico, celebrem a ciência de uma forma crítica. Era isso aí, gente. O criacionismo e perspectivas como Terra Jovem têm riscos muito grandes e eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Peço que, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem seu like, se inscrevam no canal e vamos continuar essa conversa, porque a conversa sobre a importância da ciência e do ceticismo vai aparecer em futuras entrevistas que eu vou realizar. Um abração. Valeu. Aqui.